No vídeo de hoje iremos conhecer todos os clones que desobedeceram a Ordem 66 dentro do atual cânone de Star Wars, seja por sua força de vontade interior ou por algum defeito em seu chip inibidor. Com certeza, essa etapa do grande plano de Palpatine foi um dos momentos mais sombrios de toda a saga. Então vem comigo para saber mais sobre isso. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. A Ordem 66, também conhecida como Protocolo Clone 66, era uma ordem ultra secreta que identificava todos os Jedi como traidores da República Galáctica e, portanto, sujeitos à execução pelo grande exército da República. A ordem foi programada nos soldados clones por meio de chips inibidores de modificação comportamental implantados em seus cérebros, tornando quase impossível que os clones desobedecessem ao comando de se voltarem contra seus generais Jedi. Os cientistas caminoanos que projetaram os clones acreditavam que eles deveriam ser usados apenas como um protocolo de contingência contra os Jedi renegados. Em segredo, a Ordem 66 era o meio pelo qual os Sith pretendiam provocar a tão esperada queda da Ordem Jedi. Palpatine disse à galáxia que os Jedi eram traidores, que tentaram matá-lo e tomar o poder, e a destruição dos Jedi foi saudada com aplausos pelo Senado. Tendo acumulado influência e autoridade durante a guerra, e sem a Ordem Jedi em seu caminho, Palpatine transformou a República no Império Galáctico e se declarou o Imperador. No entanto, houveram alguns casos de soldados que conseguiram evitar essa ordem maligna, e vamos conhecê-los agora. Começando pelo soldado CT-5555, também conhecido como Fives. Ele foi um dos primeiros clones a ter conhecimento dos chips inibidores, após o mau funcionamento do chip de seu companheiro Tup, que teve o ativamento precoce da Ordem 66 durante uma missão padrão e acabou executando a General Jedi Tiplar. A busca pela verdade lançou Fives em uma missão secreta para descobrir o que realmente havia acontecido. Uma série de eventos deu início, revelando a Fives a conspiração envolvendo chips implantados em todos os clones. Em um certo ponto, ele havia conseguido ligar esses eventos ao chanceler Palpatine, fazendo com que o próprio revelasse sua identidade secreta Sith e contasse a ele toda a verdade, já que ele sabia que ninguém iria acreditar em Fives, deixando a situação ainda mais desesperadora. Fives então tentou avisar Skywalker e Rex, mas foi confrontado pelo Comandante Fox e a tropa de choque de Coruscant, resultando em sua morte nos braços de Rex. Embora Fives tenha sido morto antes que pudesse expor a verdade por trás dos chips inibidores, suas ações impactaram a execução da Ordem 66, fazendo com que alguns de seus companheiros conseguissem remover o chip a tempo. Um desses clones foi justamente o Wolf. Ainda não temos detalhes de como ou quando ele conseguiu remover seu chip no cânone, porém, como vimos em Rebels, após as Guerras Clônicas, Wolf e seus dois companheiros Rex e Gregor se estabeleceram em silos onde viviam em um AT-TE modificado. Ele e Gregor consideravam Rex como seu líder. Wolf não queria ter nenhum contato com o restante da galáxia e escondeu mensagens de Ahsoka Tano direcionadas a Rex. Um tempo depois, Wolf teve um encontro turbulento com o então sobrevivente do expurgo Jedi, Kanan Jarrus, e acreditava que o Jedi havia vindo para se vingar. Apenas a intervenção oportuna de Rex evitou que as coisas saíssem de controle. Em seguida, temos Gregor, um dos clones mais peculiares e excêntricos do exército. Assim como Wolf, os eventos de como ele retirou seu chip ainda são desconhecidos, mas acredita-se que ambos podem tê-los retirados juntos. Durante as Guerras Clônicas, Gregor sofreu um acidente que o causou amnésia, fazendo com que ele passasse um período isolado em Abafar, trabalhando como um lavador de pratos.
ele recobrou sua memória graças a R2-D2 e um grupo de droids. Como agradecimento, Gregor criou uma distração para que eles pudessem escapar do planeta. Só voltaríamos a ver Gregor novamente anos depois, sob a custódia do recém-formado Império, onde ele é então resgatado pelos integrantes do Bad Batch. Já em Rebels, vemos ele reunido com Rex e Wolf, onde ele teria seu heróico fim durante a libertação de Lothal. Vamos falar agora do CT-6116, também conhecido como Kix. Ele era da equipe médica do Exército Clone e foi quem avaliou Tup depois de assassinar a General Jedi. A princípio, sua avaliação era que Tup havia simplesmente surtado sob pressão, já que ele repetia a mesma frase sem parar: "Bons soldados seguem ordens". Posteriormente, Kix acreditava que isso poderia ter sido causado por algum vírus e pediu para que Tup fosse levado até Kamino para mais testes. Kix só descobriria a verdade depois de um encontro com Fives, que já estava foragido e acusado de tentar assassinar o chanceler supremo Palpatine. Fives então deu a Kix coordenadas que deveriam ser entregas a Rex para que ambos se encontrassem, mas infelizmente Fives foi morto antes que pudesse dar um fim a tudo isso. O próximo clone é Cut Lawquane, que foi um raro caso que desertou o exército durante as Guerras Clônicas. Pouco depois da primeira batalha de Geonosis, seu transporte foi atacado por naves separatistas, deixando seus soldados mortos ou feridos. Lawquane então conseguiu fugir, mas nunca retornou ao seu posto. Ele conheceu uma Twi'lek chamada Su, com quem se casou e teve 2 filhos. Com o tempo, a guerra chegou à sua porta, em Saleucami, onde ele e sua família viviam. Lá, Lawquane conheceu Rex, que o ajudou a defender sua família dos droides separatistas. Rex e Cut superaram suas diferenças e Rex concordou em não denunciá-lo ao exército. Em algum momento durante a guerra, os clones do Bad Batch visitaram Cut e sua família. Cut não removeu seu chip, porém sua falta de contato com o exército da República o impediu de sofrer a lavagem cerebral, fazendo com que ele não recebesse a ordem e, portanto, não precisasse cumpri-la. Apesar disso, Cut eventualmente ficou sabendo sobre os implantes, embora não esteja claro se ele planejava retirar o seu chip ou se já o fez logo após dos eventos de The Bad Batch. Falando nisso, vamos agora para os integrantes da Clone Force 99, ou simplesmente Bad Batch. Esse grupo de clones, que a princípio acreditava-se que eram clones defeituosos, eram na verdade clones que passaram por experimentos genéticos, realizados em segredos por Nala Se, uma cientista caminoana. A princípio, todos os integrantes da equipe estavam imunes aos efeitos do chip inibidor, com a exceção de Crosshair, que posteriormente teve a intensidade de seu chip aumentada para maior obediência e lealdade ao Império. Já Echo era o único membro que não fazia parte dessas alterações genéticas, porém ele havia sido submetido a diversos experimentos durante o seu tempo como refém da União Tecnológica, o que fez com que seu chip fosse danificado e parasse de funcionar. Apesar disso, aprendemos que os chips dos demais integrantes da equipe poderiam ser ativados com certos estímulos, como foi o caso de Wrecker, que após muitas e muitas pancadas na cabeça, acabou sendo controlado pelo implante. Após esse episódio, eles conseguiram remover seus chips, mas até hoje não ficou claro se Crosshair ainda está ou não sobre o efeito do seu. Isso é algo que iremos descobrir de fato apenas na segunda temporada de The Bad Batch. Não poderia faltar o clone favorito de muitos fãs, nosso amado Capitão Rex. Já comentei que Rex estava ciente de que algo não estava certo, depois de presenciar o que aconteceu com Fives. Como vimos nos eventos da 7ª temporada de The Clone Wars, Rex estava escoltando Darth Maul com a ajuda de Ahsoka, no exato momento em que a Ordem 66 foi dada. E por mais que Rex tenha tentado resistir, o chip inibidor acabou vencendo seu livre-arbítrio e sua forte amizade com Ahsoka. Em uma cena de partir o coração, vemos ele tentando exterminar a Jedi, mas graças a seus relatórios, Ahsoka foi capaz de atordoá-lo e remover seu chip, restaurando assim a mente de Rex e permitindo que os dois escapassem para se esconder depois que a Ordem 66 foi emitida.
Em sequência, acompanhamos Rex alertando ao Bad Batch os perigos do chip inibidor e anos depois acompanhamos esse belo reencontro entre Ahsoka e Rex e mais uma vez unindo forças para lutar contra o Império. Temos também CC-10/994, também conhecido como Grey. Ele era o capitão que serviu junto à General Jedi Depa Billaba, a antiga mestre de Caleb Dume, o Kanan de Rebels. Vimos o exato momento da Ordem 66 em duas versões do cânone, tanto na HQ Last Padawan quanto na série The Bad Batch. Ambas possuem algumas divergências, mas o resultado final é muito parecido. Ao receber a Ordem 66, o batalhão de clones de Grey acaba se virando contra a Jedi e a exterminando. Nesse exato momento, Caleb assistia tudo de longe, enquanto sua mestra pediu para que ele a deixasse e fugisse para um local seguro. Na versão da HQ, Grey começou a ver a verdade, percebendo que sua programação havia suprimido seu livre-arbítrio durante a Ordem 66. Sendo assim, ele se sacrificou para salvar o jovem Padawan dos outros clones que estavam tentando matá-lo. Já em The Bad Batch, isso não acontece, já que quem protege Caleb Dume é o Hunter. Em seguida temos o Alpha 26, também conhecido como A26 ou apenas Maze. Ele era um capitão do comando Recon da classe Alpha e durante o grande expurgo Jedi, Maze recebeu a ordem de executar o General Zay, já que ele havia tentado assassinar Palpatine. Tentando entender as motivações do Jedi, Maze é informado de que Palpatine havia se revelado como um Lord Sith. Sendo assim, Maze se recusou a executar Zay e o deixou escapar. Mais tarde, Maze contatou o clã Skirata e pediu refúgio em Kir Morut, em Mandalore, onde se reuniu com o Mestre Jedi. A grande tragédia dos soldados clones é que eles eram seres fundamentalmente bons, e apesar do que muitos pensavam, eles tinham sua própria identidade, sonhos e ambições. Ao longo dos anos que passaram durante as Guerras Clônicas, conhecemos um pouco mais sobre cada um deles e vimos sua crescente relação com os Jedi, dando origem a diversas amizades. Infelizmente, muitos deles não tiveram escolha e foram forçados a seguir essa ordem terrível, reforçando ainda mais a crueldade e frieza de Palpatine em planejar algo tão genial e ao mesmo tempo tão sombrio. Se você curtiu conhecer mais sobre os clones, deixa seu like aqui no vídeo, e se você quiser saber mais curiosidades de Star Wars, então espera que vão aparecer algumas sugestões de vídeo aqui na tela. Muito obrigado e até a próxima. This is the way.